Olá, tudo bem? Se você é aluno aqui do Instituto Brasileiro de Engenharia Estrutural, acompanha a gente, decidimos reunir os fundadores do Instituto Brasileiro de Engenharia Estrutural, eu, Enson Portela, Eduardo Martins, para a gente poder trazer um pouco de como foi a fundação do Instituto, o que a gente está trabalhando aqui em termos de valores, de entendimento, o que é educação, o ensino de engenharia estrutural e para onde a gente está indo. Então, como havia às vezes muitas perguntas de querer saber o que é isso daqui, a gente está marcando esse bate-papo. E eu queria iniciar falando sobre o processo de fundação, o processo de início. Todo início de qualquer empreendimento, de qualquer movimento, de qualquer atividade que vai ser feita, começa com uma indagação. E a grande indagação era sobre o ensino tradicional. Então eu quero iniciar trazendo essa pergunta para Enson Portela. Enson, como você enxerga o ensino tradicional da engenharia estrutural? Você que já teve muitas experiências ao redor do Brasil, ensinando e vendo de fato engenheiros saírem da faculdade e iniciarem no mercado, qual era a dificuldade que você percebia ali? Bom, primeiro é preciso a gente fazer um pequeno lembrete de que todo o sistema de ensino, e não somente o sistema de ensino de engenharia, ele ainda é baseado na construção educacional que a gente teve ali do meio para o final do século XIX, quando você começa a industrialização no mundo e você tem que claramente formar mão de obra para trabalhar nessas fábricas, enfim, para ser a força operacional mesmo. Todo o sistema educacional, mesmo com o advento de computador, mesmo com o advento de internet, agora com o advento de IA, ele continua tendo a sua raiz ainda nesse sistema de criar mão de obra. Eu sou professor de graduação de engenharia civil, professor de pontes, professor de concreto, tenho aí, 14, 15 anos lecionando na graduação, e desde que eu entrei até a data de hoje, a forma como tudo é feito, ela é idêntica. Inclusive a forma como eu, quando era aluno de graduação de engenharia, tudo é feito rigorosamente nos mesmos moldes. Muda uma lousa, muda uma estratégia, muda uma troca de arquivos, se acelera uma coisa, mas o ensino em si, ele ainda continua apegado à sua raiz lá da Revolução Industrial. Um ponto importante que você tem que ter muita noção quando você começa a estruturar o pensamento do aluno de engenharia civil, principalmente, é o uso de recursos de tecnologia que, né, no pós-pandemia, a gente pode dizer assim, no pós-pandemia se acelerou muito porque criou-se uma aceitação. Todo mundo deve lembrar que anos atrás, durante o Covid, mesmo as pessoas que tinham a versão, mesmo o professor universitário daquelas instituições mais tradicionais que tinham a versão ao uso da tecnologia, por exemplo, para fazer uma aula online, ele teve que se submeter àquilo, né, sob a pena de talvez ser exonerado lá se ele fosse um cara concursado. Então isso acelerou muito a difusão, tanto é que hoje, se você, eu não tenho esse dado estatístico, mas se você for fazer uma pesquisa, o aluno, pelo menos eu faço isso internamente com as minhas turmas, o aluno de engenharia hoje ele preferiria, na sua maioria, não ter a dor de ter que sair de casa, pegar 1 hora de trem, 1 hora de ônibus para ir, para voltar, porque o custo da locomoção para ele ficou muito caro. E uma coisa que é fatal, né, que é uma reclamação recorrente em muitos professores, colegas de graduação especificamente. A atenção do aluno é disputada hoje com muitas coisas. Você vê que o Brasil recentemente mesmo, criou a lei de proibir o uso de celular dentro de sala de aula, né? Hoje está proibido, por lei, tem uma lei para isso, para ajudar o professor a proibir o uso de celular. O professor pode liberar, mas tem uma lei que proíbe. Proibir o aluno, né? Diga-se de passagem. Então você tem muitos difusores da atenção do aluno, o que acaba criando uma situação onde você dá aula, por exemplo, você vai dar aula de métodos de deslocamentos para o cara que está fazendo uma cadeira de análise de estruturas. É sempre muito complicado você comprar a atenção do cara, principalmente o cara que está no finalzinho do curso, que muitas vezes não tem muito interesse naquilo. E aí tem um outro fator que é, o cara tem convicção, o meu aluno, ele tem convicção que vai achar uma aula no YouTube. Melhor. Ele tem convicção, talvez melhor, em muitos casos muito melhor. E isso é um ponto que o ensino tradicional presencial ainda não conseguiu, na minha visão, ter uma interseção e conseguir absorver isso. Ainda existem muitas lacunas de o ensino presencial, o ensino tradicional, tirar mais partido dessa situação. Não vou nem muito longe não, vou te dar um exemplo. Por que as grandes faculdades presenciais,
elas não estão trazendo grandes empresários da engenharia civil, diga-se de passagem, né, que algumas faculdades fazem isso, muito bem feito, mas por que, assim, você nunca ouviu, gente, tanto CEO de grandes empresas, CEO de grandes construtoras, diretor financeiro, diretores de engenharia, palestrando, tendo uma divulgação do trabalho deles gratuitamente em plataformas sociais, e esses caras não vão, na sua maioria, para as instituições. Eu sou professor de uma instituição federal de ensino superior, e eu lhe garanto que dentro da instituição tem gente que cria barreira porque o capital não pode entrar na universidade. Eu acho isso absurdo. E aí se cria um sistema velho, na minha opinião, antiquado, de como se ensinar engenharia. Eu não estou dizendo para chutar o pau da barraca e cada um por si. Eu estou dizendo que você tem que adequar a realidade àquilo que está acontecendo no mundo, porque uma coisa é fato. O professor de graduação hoje, ele perdeu 90% da atenção do aluno e se nada fizer, vai continuar na mesma. Certo. Então, o mundo mudou, a educação tem que mudar. Então, eu queria trazer a pergunta aí para Eduardo Martins. Eu queria, inclusive, né, que a gente está debatendo, e duas coisas que o Enzo colocou, e eu queria continuar essa conversa assim, que as duas dores que tu colocou, a primeira foi que assim, o sistema de ensino, aos moldes que ele é hoje, ele é praticamente igual aos moldes em que ele foi criado no século XIX. Então essa seria a primeira dor forte que tu acredita. E a segunda é que ao mesmo tempo em que a gente tem um ponto negativo, que é a tecnologia, esse desvio de atenção, tu também colocou esse desvio de atenção como uma possibilidade de mudança. Então assim, uma coisa que eu achei legal na tua fala é que apesar de a gente ter esse problema em relação à tecnologia e essa difusão de atenção, eu vejo muito essa questão da internet como a mudança e a virada de chave na educação em si. Claro. Porque uma coisa que eu via muito no passado, assim, no passado recente, obviamente, é que muito se era discutido sobre como é que a gente vai mudar a educação. Aí eu já vi várias palestras como, não, vamos tirar essa parede aqui do meio e vamos juntar quem está na segunda série com quem está na terceira série. Aí não, vamos fazer uma aula experimental onde agora a lousa vai estar nos 4 cantos da parede. Então, assim, eu já vi de muita coisa se falar, mas é engraçado como esse ponto que tu colocou da internet talvez seja a mudança que o pessoal estava comentando, né? E aí, uma outra bola que eu queria subir sobre essa dor, qual é a dor real, assim, que tu sente? Porque tu falou sobre a não mudança, mas também falou sobre essa difusão de atenção do pessoal. Tu se formou em que ano? Eu me formei, tu diz, na faculdade? Faculdade. 19. 2019. Então, tu já pegou uma era de graduação onde provavelmente, por exemplo, tua sala de aula tinha um grupo de WhatsApp. Tinha. Né? E vocês trocavam arquivos. E tinha foto para bater da lousa. E tinha esses títulos. Você compartilhava entre si. Você tirava foto da lousa, que é o que os meus alunos fazem. A quantidade de livros novos, por exemplo, que já estão traduzidos, porque eu ouço falar demais. Porra, eu estudei russo. Não, o meu livro aqui da graduação é o mesmo que o meu avô usou. Não tinha tradução na época. Que não tinha tradução. E uma das minhas dores, já trazendo para mim, eu não sei exatamente qual foi a pergunta que o Igor me fez, porque eu viajei aqui, mas uma das dores que eu tive muito na época de graduação, e até por isso que eu acredito que eu estou na área da educação hoje, é que assim, eu coloquei um esforço enorme para entrar na faculdade, por ser federal. Então, assim, desde os 14, 13 anos, eu falava, cara, eu mudei de colégio porque agora eu vou só focar minha atenção para passar no vestibular, porra e tal. E o que é que aconteceu? Aconteceu que o colégio que eu fui era muito bom, tinha um ensino bacana nesse sentido também, de que a gente tinha várias complementações ao ensino básico ali da sala de aula, e eu realmente fui treinado para fazer uma prova, independente do que eu aprendi ou não. O fato é que eu me saí muito bem. E o que aconteceu é que no meu primeiro semestre de faculdade eu olhei e falei assim, caralho, tô sozinho aqui. O professor atrasa, ele vem quando ele quer, ele não me diz por onde que estuda. Eu lembro demais que, acho que foi análise 1, análise 2, mas já pro final da faculdade, que todo o conhecimento que eu tinha daquela matéria específica de análise era de um livro feito pelo meu próprio professor. Eu assim, cara, eu quero estudar na internet. Não tem. Qual é o livro? Qual é a bibliografia complementar? Não tem. Isso aqui que é o que a gente faz. Para passar na prova. Assim, e isso foi uma insatisfação, assim, olhando do meu lado, foi uma insatisfação que me fez entrar na educação, justamente porque aquele meu sonho ali que eu tinha construído na época de ensino médio tinha ido por água abaixo totalmente, porque eu me dei conta de que muitas vezes o ensino está muito mais atrelado à forma como você passa o conhecimento do que necessariamente
a você ter um excelente professor do outro lado. E quando eu falo excelente professor, tem muito mais a ver com a bagagem que ele traz do que necessariamente com a parte pedagógica. Então, assim, eu tenho um exemplo fantástico, que obviamente não vou dizer nomes, mas de um professor que era super conhecido no mercado e que era conhecido como ser um excelente engenheiro de estruturas, mas que a aula dele era terrível, pô. Porque ele sentava lá, abria um computador, colocava para refletir lá na lousa o computador e começava a dar aula lá. No software que ele fez há 30 anos atrás e que nem isso ele mudou, porque, enfim, ele faz isso. Na realidade, ele continuou fazendo. Em contrapartida, eu tinha um outro professor que, apesar de também atuar no mesmo mercado, não era reconhecido, mas que dava uma aula fantástica, absurda, dava uma aula maravilhosa. Então, assim, isso é o que eu gosto de trazer muito, né? Que, assim, voltando à minha perspectiva de quando eu entrei na faculdade, eu tinha uma perspectiva de educação, de que a educação era basicamente eu ter do outro lado um professor e um profissional fantástico. Quando muitas vezes o professor fantástico não necessariamente é aquele profissional incrível. Você falou uma coisa que eu acho importante no ensino, e principalmente no ensino da engenharia, e isso ficou muito caricato, muito gravado aí quando você deu os dois exemplos, né? Que quer queira, quer não, o ensino da engenharia, a forma como a gente enxerga a qualidade do ensino de engenharia ainda é muito dependente do nível do seu professor. Eu tenho um exemplo clássico, que agora eu posso citar nome, que é um exemplo bom. Eu fui aluno da Tiziana Marinho, era Tiziana Pinheiro, em hidrologia. Cara, eu nunca quis nada com hidrologia. Sempre meu negócio foi estruturas, concreto e tal. Só que ela era uma professora tão maravilhosa, tão espetacular, que hidrologia foi uma das disciplinas que eu mais estudei, que eu mais me dediquei, que eu fazia os trabalhos dela, porque ela era espetacular. Também. E aí, o que eu acho engraçado é isso. Você tem um professor fantástico como esse, e muitas vezes você entra na faculdade com a ideia de seguir no ramo de estruturas e acaba que você quer se tornar um cara que vai trabalhar na parte de hidrologia. Exatamente. Isso é muito foda, né? Você imaginar que o professor, o educador, tem a capacidade de mudar 100% ali a tua carreira. É absurdo. É muito louco isso. O grande ponto que eu enxergo quando vi que, na minha visão, assim, quando eu enxerguei que a educação estava defasada, foi quando eu entrei na engenharia e quando eu fui para a minha primeira experiência prática, o pessoal falava assim, não, rapaz, você tem que aprender na faculdade. Aí na faculdade o pessoal, não, você tem que aprender na prática. Ao certo. Mas qual o grande ponto? É o pessoal da faculdade, mas você tem que ter cuidado com os vícios. Aí eu chegava na prática, aí não, na faculdade, eu chegava com alguma coisa da faculdade, não, ninguém faz desse jeito. Então a gente viu que existe uma distância muito grande do que é ensinado, de fato, para o que é praticado. E esse mas na visão de vocês abismo, dois, essa dificuldade, ela entra muito em cima do entendimento de disciplinas quebradas isso entra muito em cima em disciplinas quebradas que não fazem conexão entre si, que é uma coisa que a gente aqui no IBE realmente traz para haver essa mudança. Porque, por exemplo, como é que uma disciplina de concreto 1, concreto 2, você não tem nenhuma conexão entre si? Os professores nunca trocaram ideia metodológica, não tem um fio que conduza tudo aquilo, os projetos são completamente diferentes. Como é que o aluno ele vai chegar e falar, vou juntar todos esses conhecimentos e trazer um passo a passo que vai de fato trazer uma informação? A faculdade e todas as pós-graduações hoje são cursos separados de 30 horas, começo, meio e fim, que ele tem sentido só nele mesmo. Você vai ser obrigado a fazer 50 cursos, 60 cursos, se for uma graduação, ou menos, se for uma pós-graduação, e no final vai dizer que você fez uma carga horária específica para pós-graduação ou para graduação. Que é o suficiente lá para você garantir um certificado, um diploma. Exato. Fim de papo. E aí você entra naquele pensamento, certo? E a escolha daquele professor foi baseada em quê? É importante a gente salientar que os problemas educacionais no Brasil vão muito antes, eles nascem muito antes do que a graduação de engenharia. O que a gente quando a gente faz uma análise da educação ruim que a gente recebe na maioria no Brasil, isso já é uma análise quase de consequência e não de causa. Porque o problema educacional do Brasil ele tem uma raiz muitos anos antes. E aí você junta, porque
resolver o problema da má educação no Brasil em todos os seus níveis é um problema extremamente complexo, porque é um problema de muitas variáveis. Então, obviamente, a gente não quer esgotar aqui nessa conversa, né, e nem colocar uma solução sensacionalista. Mas a realidade é que dentro daquela expertise que a gente se propõe a fazer aqui dentro do IBE, a gente está tentando, digamos assim, resolver o problema onde ele nos cabe, onde ele chega em nós. Porque se você faz um resgate da nossa formação, eu, por exemplo, tenho alunos na minha graduação, no 6º, 7º semestre de engenharia, que ele tem dificuldade de interpretar uma questão de 4 linhas de texto. E aí não é um problema mais de engenharia, é um problema de formação de base. O cara ele tem dificuldade de saber uma interpretação. O aluno de engenharia ele chega tão bitolado a resolver prova, que foi isso que o Eduardo falou, que eu tenho alunos que às vezes eu tenho provas que não tem todos os itens, né? Só para contextualizar, o cara tem que calcular a armadura de uma viga, eu digo onde é que a viga está geograficamente, mas eu não dou o cobrimento e nem dou o FCK. Então é uma coisa que o aluno tem que decidir, que é, entre aspas, simulando a realidade dos fatos. A prova que eu fiz tinha um FCK, tinha um cobrimento, tinha tudo. A prova que eu passo meu aluno não tem. Então você já começa a tentar... Alguns reclamam, mas quando você explica, o cara enxerga valor. Ele enxerga valor. Mas é isso que eu estou dizendo. Ele reclama nesse primeiro momento porque ele não está nem um pouco acostumado em resolver questão daquele jeito. Não tá. Porque não existe conexão da prática e a educação. Era para esse ponto que eu estava arrumando. Porque aí, muitas vezes a questão do cobrimento ainda é ok, né? Porque faz parte, digamos que, da mesma disciplina. Mas quando você começa a trazer coisas de matérias passadas ou matérias paralelas, aí... Eu vou dar uma costurada no que o Igor está dizendo. Imagina um cenário onde um curso de engenharia, o cara, quando ele vê a cadeira de mecânica 1 e 2, ele já vai aprendendo a tirar cargas e calcular o diagrama de uma determinada viga que está em um determinado pavimento. Esse mesmo pavimento, o cara vai ver lá em resistência materiais 1, ele pega o momento que ele calculou em mecânica e agora ele aprende a calcular as tensões de compressão e tração e resistência. Aí ele pula lá para a cadeira de análise 1, leva o mesmo pavimento, o mesmo prédio para lá, onde ele agora passa a calcular pelo método de deslocamentos as vigas e traçar o diagrama de viga agora consideradas hiperestáticas. Ele começa a ver uma conexão de tudo, que aí lá em concreto 1 eu vou pegar o diagrama dele de análise 1 e vou armar a viga dele. E aí você começa a enxergar a conexão, mas isso realmente não é feito. Essa conexão é muito boa na minha cabeça, porque... eu lembro demais que um professor, quando estava dando análise, ele falou assim, poxa, cara, agora a gente vai começar a resolver de maneira um pouco mais prática, mas tudo que tu aprendeu que L2 sobre 8 está correto. A diferença é que tu vai ver lá em concreto quais são as consequências que isso vai acontecer. Se tu armar sobre a análise, que é a teoria de análise que eu estou te ensinando, e se tu armar sobre a teoria de mecânica 1. Perfeito. Mas... Tá certo. Mas essa conexão... não é tão fácil de fazer quando você é um imaturo ali ainda no último ano de faculdade. Inclusive, eu queria até encerrar, não sei se vamos encerrar esse bloco agora, mas assim, o que é legal de a gente analisar isso é que, em geral, as graduações de engenharia civil, elas tendem a ter o caminho ali das estruturas como o caminho principal, né? Então você tem a primeira cadeira de mecânica, depois mecânica 1, e aí você vai tendo a obrigatoriedade de uma atrás da outra, e você vai minimamente conseguindo criar conexões ali. Mesmo que a faculdade não se proponha a fazer essa conexão, minimamente você consegue. Agora, sim, a gente está falando sobre isso, até porque o Instituto é focado em estruturas, e a gente pode ver que a gente tem um certo favorecimento enquanto graduação. Porque eu coloco assim, imagina um cara que trabalha com solos hoje. O que ele deve reclamar disso? Se a gente está favorecido e ainda reclama, acha assim, que a gente não vê metade da faculdade essa conexão, imagina o cara que trabalha só com água e que vai ver isso a partir do 7º semestre. Então, assim, realmente, o ensino da graduação como um todo, pelo menos de engenharia civil, a gente consegue notar essa falta de conexão entre as disciplinas, né? Bom, a gente falou aí de alguns aspectos de graduação, né? Algumas coisas que a gente tem, mas o nosso foco é muito maior para pós-graduação e a gente vê problemas similares. Inclusive, na minha forma de analisar, eu vejo muito que tem muitos engenheiros, muitos caras se formam em engenharia civil, têm consciência de que fizeram uma graduação fraca e vem buscar na pós uma espécie de alívio, né? Uma espécie de agora chegou a minha vez de consertar aquela formação ruim que eu tive no assunto de estruturas. Nós aqui dentro do IBE nos propomos a ser diferentes, né? A tentar
consertar, que seria petulância demais nossa, mas no certo sentido, tentar fazer uma correção de rota, ou pelo menos propor uma correção de rota na formação desses engenheiros e engenheiras, e tentar realmente propor algo diferente. Aí eu levanto a bola para vocês. O que é que vocês colocariam como os grandes diferenciais ou as coisas diferentes que a gente enxerga e pratica aqui no dia a dia do IBE? Cara, tem dois aspectos importantes que eu acho, e o primeiro tem muito a ver com o que a gente falou anteriormente, que é realmente entender que a tecnologia está ao nosso lado. Então, como tu comentou, agora falando um pouquinho mais sobre pós-graduação e entrando um pouco em como é feito, a gente nota que mudou muito pós-pandemia. Não só as pós-presenciais, mas também as pós que já se propunham a ter digamos que serem um pouco mais descoladas, no sentido de ter uma educação que realmente tivesse essa conexão maior. A gente nota que pós-pandemia todo mundo foi muito obrigado a ir para a educação digital. E uma das coisas que eu acho que é o grande diferencial do IBE é que a gente já nasceu com essa proposta. A gente não foi obrigado a se tornar digital. A gente nasceu entendendo quais eram os pontos positivos que a gente tinha enquanto digital e também os pontos negativos. Então, assim, os grandes pontos positivos que eu vejo é que, sim, a gente consegue criar uma interação muito forte dentro dos nossos grupos, dentro das nossas war rooms e também nas nossas lives mensais. E eu vejo que a gente também consegue criar e dar uma quantidade maior de material complementar que está muito alinhado às aulas. Porque como as nossas aulas são pensadas e gravadas anteriormente, a gente tem muita consciência do que é que a gente está pedagogicamente enviando ao aluno. Então, muitas vezes, até assim, trazendo para a nossa realidade de demanda de alguns alunos, a gente nota que tem um aluno ou outro que fala, pô, mas eu queria aprender isso na pós. Então, uma coisa que eu gosto muito do IBE é que a gente sempre se coloca como sendo detentor, entre aspas, da espinha dorsal do conhecimento ali, da pedagogia em si. Então a gente fala, cara, ó, eu vou te dar o que eu já me propus, porque eu e os nossos professores, a gente entende muito e eu tô falando, cara, faz isso. Mas, em contrapartida, nas nossas lives mensais, eu também vou trazer um conhecimento que tu acha que é interessante e necessário para o teu dia a dia. Então, o primeiro ponto que eu acho realmente essa parte do digital, a gente tem muita consciência disso e se beneficiar disso. E o segundo ponto aqui também tem a ver com o que eu falei, que é ter a pedagogia alinhada com esse passo a passo das disciplinas. Então, a gente consegue estruturar ali a nossa pós-graduação enquanto etapas de um projeto de fato, que faz com que o nosso aluno ele consiga evoluir o conhecimento dele, não de maneira espaçada, mas sim de maneira contínua e que faça sentido ali na cabeça dele. E o que é interessante também é que, pedagogicamente, a gente está muito alinhado com o professor. Então, apesar de serem professores muito bons nas suas áreas, a gente chega para ele e faz um briefing com ele. Então, isso é até estranho muitas vezes, porque a gente pega um cara super bom e fala assim, cara, beleza, mas eu preciso te briefar, porque tu precisa falar disso, disso, disso e disso. Muitas vezes a gente, enquanto backstage aqui, quer só colocar o cara aqui, que o cara é tão fantástico que eu só vou botar o cara para falar que vai sair alguma coisa muito boa. Mas a gente tem que entender que a gente conhece o aluno e o aluno precisa passar pelo ponto 1, 2, 3, 4, 5. Isso é muito, muito importante. O que eu acho que é o grande diferencial aqui do IBE, que é feito diferente, é visualizar que o fim é de fato ele realizar, por exemplo, na pós de concretamento protendido, ele realizar um projeto. Enquanto muitas vezes que o fim da faculdade tradicional é você ter o diploma. Então, quando isso muda o panorama, você de fato vai criar um sistema pedagógico que faça com que o aluno não tenha disciplinas, ele tenha as etapas de um projeto realizado. Ou então de conhecimentos, como o Eduardo falou, que tem que ser passados, senão aquele fim não faz sentido. No momento em que esse fim aqui ele não é bem definido, ele é um TCC realizado de um assunto aleatório, ou ele é, então, o certificado de carga horária realizada, você pode estar liberado em realizar vários furos dentro de cada cadeira de conhecimento, porque basta ele terminar aquela cadeira, não tem nenhuma coisa específica que ele tem que passar por aquilo. Aí muda total o panorama, que o professor, ele de fato tem que passar por aqueles checkpoints e trazer a experiência prática do dia a dia dele. Porque se o professor entrar aqui e não tiver de fato experiência com o que ele faz na vida real, na prática, ele não vai ser um professor do IBE.
Porque se ele não consegue fazer aquilo, como ele vai passar conhecimento para o aluno? Como é que tu enxerga isso, Enson Portela? Cara, eu acho essa nossa orientação a projeto algo realmente fantástico. Lembrando, né, que assim, dar a César o que é de César, não foi o IBE que inventou a metodologia de educação orientada a projeto. Tem várias instituições no mundo que praticam isso. Uma delas, que foi assim, o que a gente usou como âncora, né, para se espelhar, foi o curso de Engenharia Civil da Olin College, em Massachusetts, e que é um curso completamente orientado a projeto. E essa é uma mudança de ensino que parece sutil, parece boba, parece papo de vendedor, mas que no dia a dia faz uma diferença absurda, porque na hora que você tem um ensino tradicional, onde você tem disciplina 1, disciplina 2, disciplina 3, disciplina 4, quando você tem uma abordagem orientada a projeto, você então passa a cair agora numa situação onde o cara literalmente não é condicionado pelo assunto, ele é condicionado pelo projeto. Então, qual é a fase do projeto que eu preciso agora? O que é que ele tem que fazer no projeto? Não, agora ele recebeu a arquitetura, ele tem que lançar a estrutura. Beleza, então o meu foco é ensinar o cara a resolver esse problema, que é lançar uma estrutura. Aí eu vou atrás da teoria para embasar esse cara como é que lança a estrutura. Na etapa seguinte, o foco do cara agora é modelar e carregar. Então agora eu vou atrás da teoria para embasar o cara, modelar e carregar, e assim vai, dimensionar, detalhar e tal e tal. Muito diferente do contexto de vou te ensinar como é que modela, vou te ensinar como é que carrega. Para quê? Em que sentido, qual é a aplicação que tem isso? Onde é que está isso conectado? Então, essa nossa orientação a projeto eu realmente acho algo fantástico. Uma coisa que eu também gosto, que eu acho que dentro do que tem do IBE, talvez seja um dos pontos mais... Dentro do que tem do IBE, talvez seja um dos pontos melhores assim do que a gente fornece para quem quer fazer uma pós-graduação em projetos de estrutura de concreto, seja recuperação e reforço, seja projetos novos, é essa assistência que a gente dá. Porque você pega o engenheiro que está aqui na nossa comunidade, ele tem um grupo de WhatsApp com dezenas, alguns grupos com centenas de outros engenheiros do Brasil inteiro, que ele tem lá uma dúvida, ele vai ter 10, 15 respostas imediatamente, né? Tem inclusive tem monitores dentro do grupo, ele tem o acesso à plataforma, que dentro de 48 horas úteis a gente responde a pergunta do cara, ele tem as IAs que a gente utiliza aqui, e aí ele ainda tem a War Room, que é esse encontro toda terça-feira à noite, né, ou dependendo da semana, qual noite dependendo do curso, que a gente disponibiliza um profissional, um projetista, né, nem professor, né, o cara é profissional, projetista de estrutura, e ele tá lá no ao vivo para tirar a dúvida que você quiser de estruturas. Cara, isso é fantástico para quem quer aprender a projetar, ou para quem já quer projeta e já quer melhorar. Porque uma das maiores dores que enquanto nós projetistas, eu fui projetista de carreira, sou projetista de carreira, tenho, pelo menos no começo da minha profissão, era assim, beleza, cheguei até aqui, e agora eu faço o quê? Porque agora eu olho para esse problema, eu tenho 3 soluções, eu não sei se nenhuma tá certa. Então, você ter a opinião de alguém, ter com alguém com experiência, inclusive, que diga, cara, eu já passei por isso, eu fiz assim. Cara, eu já passei por isso, mas eu fiz assado. É muito bom, velho. Você tem um conforto emocional de tocar suas coisas. E toda terça-feira a gente disponibiliza lá, uma vez por semana, a gente disponibiliza lá uma pessoa para estar tirando. Então, assim, esse backup que a gente dá, essa assistência, eu acho isso absurdo. Inclusive, um assunto que eu gosto muito e eu queria comentar com vocês é justamente o que o pessoal que está do outro lado da tela não vê. Então, assim, tanto a parte do trabalho do pessoal que está aqui no nosso escritório, quanto alguns cases, alguns casos de alunos nossos. Então, uma bola que eu queria subir para ti, Igor, quais foram os teus desafios enquanto empresa que tu enxergou e que muitas vezes isso não é externado para quem está do outro lado? Eu acho que um dos grandes desafios aqui do Instituto Brasileiro de Engenharia Estrutural é entender que a gente não é uma pós-graduação, um curso de pós, ou 2, 3, 5 cursos de pós, mas sim um ecossistema ao redor de engenheiros estruturais, que vai ter eventos, que vai ter a parte de trazer o entendimento do acompanhamento ali do projetista. Eu até tinha comentado com o Enson a palavra hub, né? Em que existe um networking muito forte dentro do grupo do WhatsApp, em que o cara pode buscar ali o DDD de algum estado, entrar em contato com o cara, perguntar se tem algum fornecedor específico, se alguém pode fazer uma parceria no projeto. Então, quando a gente pensa só em pós-graduação, a pós ela é uma das grandes coisas, mas eu acredito que o IBL é muito além. Aí essa é a dificuldade muito grande.
porque você tem que criar um laço de comunidade entre os alunos, entre os professores, entre a marca em si, para que tudo isso seja um movimento muito maior e que tenha valores bem definidos, que tenha convergência do que cada ponto, cada pessoa que está aqui dentro saiba o que tem que ser feito para atingir esse cenário, né? Eu vejo essa questão do que não acontece, porque assim, o que o pessoal efetivamente tem acesso é assim, o nível de esforço que a gente tem que fazer, a quantidade de horas trabalhadas, de tempo dedicado, de energia imposta a tornar algo, né, e externar e publicar e matricular o aluno, normalmente assim 10, 20, 100 vezes maior do que aquilo que realmente chega no aluno. Apesar de que hoje a quantidade de coisas que o IBE fornece, dá acesso aos nossos alunos, é uma coisa absurda, né? Porque a gente tem... Hoje o nosso aluno recebe 9 livros, ele recebe a pós em si, ele tem grupo de network, ele tem a plataforma, ele tem o War Room, ele tem evento presencial, ele tem aula ao vivo mensal. A gente está sempre por perto do engenheiro, da engenheira que está aqui dentro do IBE. E tanto é assim essa ideia de comunidade que vocês devem lembrar que de dentro do IBE já saiu sociedades, né? Nós temos casos de alunos que não só abriram suas empresas por incentivo, porque a gente tem essa dinâmica do empreendedorismo, de botar gasolina na galera, de vai para cima, avança. Eu posso citar, por exemplo, aqui o caso do Adriano, né, mineiro, mas que mora lá em Santa Catarina, que abriu empresa, se empresarizou de uma forma que eu acho fantástica, assim, uma ilustração que eu gosto de usar. O Adriano, quando entrou, era um menino e hoje ele é um homem. Você fala com ele, ele tem um porte, ele se senta até o sentar do cara mudou, né? Porque ele ganhou essa confiança, ele veio para um encontro, eu lembro que ele me disse, cara, eu tô chocado com tudo que eu tô vendo aqui, porque assim, como eu tô atrasado em relação aos demais, alguns de vocês aí. Depois que ele voltou no outro encontro... Já veio com a garganta mais grossa, com a voz mais grossa, já veio o sócio, exato. Eu tenho um outro exemplo, que para mim é um caso de muito sucesso, que é o do Guilherme, né? O Dudu conhece, o Guilherme Martins, lá de Guarapuava, no Paraná. Hoje o Guilherme não só tem empresa, ele não sabia o que era proteção, ele projeta, tem um escritório, tem empresa de execução de estruturas, e é um cara que hoje, ele tem o evento dele, né? Ano passado eu fui lá palestrar no evento dele, e ele estava lá, e é um evento grande, o cara bota 300, 400 construtores e arquitetos dentro do evento. Porra, eu acho isso absurdo, com empresas patrocinando empresas grandes. Não é uma capital que... Não é capital, pelo contrário. Tá? E um comentário sobre o Guilherme, que é legal, é que tem muito a ver com o que o Igor falou sobre o Hub, né? Então, não necessariamente a gente está focado só no fato de que o cara vai receber um diploma ao fim da pós. Óbvio de que, pedagogicamente, esse é o nosso propósito enquanto instituição. Mas falando muito desse Hub, o legal do Guilherme é que eu lembro demais que ele me contactou uma época porque queria fazer um aluguel de formas, alguma coisa desse tipo. E aí eu conectei ele rapidamente com outro cara. Sim, e aí eles fizeram um negócio, ele comprou hoje uma das empresas dele, é justamente de aluguel. Então isso é muito fantástico, assim. Porque não é só o conhecimento em si. É a integração do ecossistema todo. Uma frase que eu sempre falo é assim, quando você monta uma estrutura educacional que uma pessoa tem sucesso, o grande lance não foi a estrutura educacional, foi a pessoa. Mas quando você monta uma estrutura educacional, um treinamento, uma pós, onde várias pessoas têm sucesso, aí não é só um fator pessoa, é um fator da instituição. E isso é uma coisa que me deixa contente, porque aqui no IBE é exatamente isso. A gente tem vários Guilhermes, tem Adriano, tem o Thiago, eu posso citar o caso da Lana, o caso da Marcela. Você tem vários alunos aqui que desde que entraram no IBE cresceram, literalmente, exponencialmente, desde gente que nunca tinha projetado, passou a projetar, conseguiu o primeiro trabalho. Eu lembro que eu vira e mexe no privado, eu recebo mensagens nesse tom. Eu lembro de uma mensagem especificamente de um cara que fez nossa disciplina de ATP na pós, e tipo, semanas depois ele foi contratado lá na empresa do nosso colega Luciano, lá na CETEC. E aí o cara, para fazer ATP, aí o cara tava me agradecendo que um do diferencial que ele tinha na entrevista, ele diz, eu já cursei ATP, eu já fiz e tal, já fiz aqui. Então isso é muito bom, né? A gente criar uma estrutura que literalmente vira uma ponte entre a situação do que o cara quer hoje lá na frente do que ele realmente quer ser, que às vezes o cara nem tem essa visão. E só o fato dele estar cercado por gente que tá nessa pegada, ele acaba sendo levado
um empurrão mesmo. É a principal frase, quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. Então a gente convida para ir para uma maré, que é justamente esse hub. Mas acontece muita coisa por trás que o pessoal não vê. Eu queria até levantar a bola aqui para o Eduardo falar um pouco como é ali lidar, muitas vezes, na operação do dia a dia de material didático, de gravação com o professor, aqui com toda a equipe de suporte de aulas ao vivo. Como é que funciona e quais são os desafios que tu enxerga operacionalmente nesse sentido? O desafio principal que eu vejo é muito do que o Enson falou, né? Assim, a gente expõe um percentual muito pequeno do esforço que a gente faz para poder expor o que a gente está colocando ali para os alunos. Então, assim, é um pouco difícil ficar pontuando exatamente o que a gente faz, porque são inúmeras coisas. Mas, assim, uma coisa que eu adoro fazer enquanto gestor, e eu faço isso constantemente, é que assim que eu chego, eu abro a tela e vejo o organograma da empresa. Aí eu olho assim, essa pessoa aqui está fazendo isso, faz sentido o que ela está fazendo? Porque é tanta coisinha, e aí a gente olha para aquela pessoa e fala assim, e quais foram as demandas que eu combinei com ela? O que é que a gente vai atacar essa semana para fazer com que a experiência do aluno seja melhor aqui dentro? Então, não, a gente pegou aqui, por exemplo, falando sobre as lives mensais, a gente pegou X temas que o nosso monitor que está tirando as dúvidas sugeriu para a gente propor uma possível live mensal. Ou então, acaba um ORUM e aí o engenheiro que estava ali participando, ele chega com um feedback. Poxa, cara, aconteceu isso, e inclusive tem uma pessoa pedindo um material que supostamente o professor, numa live ao vivo, disse que ia entregar. Sim. E aí você muitas vezes fica, mas o professor disse que ia entregar, vamos atrás de ver a live. E aí, não, realmente ele disse. Aí você contacta o professor e muitas vezes fala, cara, é um material privado, e infelizmente eu não posso divulgar esse material. E aí, assim, isso é só uma pontinha, em cima da quantidade enorme de alunos que a gente tem. Então, hoje a gente tem um suporte ativamente participando dos treinamentos de implementação que a gente faz com todos os alunos. Então, isso é uma coisa fantástica que a gente implementou. Então, hoje o aluno, assim, que compra, que faz a matrícula no curso, num dia, na primeira semana, a gente já programa ali para ele participar de uma reunião com a pessoa que vai implementar, vai fazer um treinamento explicando justamente o que é que ele vai ter durante a pós e qual vai ser as melhores ações que ela vai tomar durante a pós para fazer com que ela tenha uma boa experiência ali no curso. Como, por exemplo, entrar no grupo, interagir. Então, tudo isso que a gente está falando, muitas vezes a gente tem que chegar num a um para cada aluno e reiterar isso. Porque uma das coisas que, inclusive, eu estava falando sobre os pontos negativos de estar no digital é que um grande desafio que a gente tem, e eu falo da gente aqui no back-office, vamos dizer assim, é fazer com que o aluno faça. Então, como é tudo digital, muitas vezes o cara, me programei ali para segunda e quarta fazer as aulas de 8 às 10 da noite. Mas segunda-feira eu esqueci que ia ter um aniversário da minha mãe. Aí o cara já falta na segunda-feira. Aí na quarta ele falta para um outro compromisso. E aí ele vai começando a adiar, e aí dá uma ou 2 semanas ele perde o hábito, ele perde a vontade de fazer o curso. E para voltar é muito mais energia. Muito mais difícil. Então a gente tem que convencê-lo novamente de o quão bom é o nosso produto, a nossa pós-graduação e quão vai fazer diferença na carreira dele. Então a gente está falando só de um cara. Estou falando só de um aluno, um caso específico. Então, assim, tu multiplica, e aí eu volto, né? É difícil falar da quantidade de coisas, porque são muitas. Sim, você vai falando tem muita aqui, historinha. Aí você vai falando várias coisas que acontecem apenas com um aluno nosso. Então, assim, quantidade de dúvidas que a gente tira por dia. E dúvidas bestas, de acesso, de plataforma, de material. E aí, outra coisa que me lembrei muito, a gente tem que fazer assim, uma conexão enorme com os professores para virem gravar. Então, uma coisa que é batata, que isso aí não tem nem... A gente tenta melhorar muito, mas isso aí nunca acontece. O professor, o melhor que ele seja, ele nunca vai acabar os slides para fazer a gravação uma semana antes. Já faz então, o corte e manda para os professores, seja diferente. Ele sempre acaba um dia antes, aí a gente tem que correr, aí a gestora tem que pegar para mandar para design, para fazer tudo. Então, inclusive, eu estava até rindo. Um das pessoas que trabalha aqui, o Ângelo, estava falando o quão foda ele foi no mês, porque ele conseguiu editar 600 slides em um dia.
Então isso acontece. E aí, se a gente for ficar aqui falando, são muitas histórias. Se vocês quiserem, mas assim, eu volto para o que eu realmente acho ouro enquanto gestão, que é olhar o organograma e falar assim, cara, tá na posição certa, é isso? Tipo assim, as pessoas estão fazendo... Os quadradinhos suficientes. Estão nos locais certos para a gente fazer uma melhor entrega possível. Então, assim, eu realmente vejo que tem muita coisa que está por trás e que isso faz uma imensa diferença na entrega, mas que, infelizmente, a gente tem que aceitar que é uma dor muito grande que não vai ser reconhecida necessariamente, mas que é necessária. Então, faz parte, mas é uma coisa imprescindível para que, no final, chegue a sua aula bonitinha, só para você sentar no conforto de casa para assistir. Então, basicamente é isso. Bom, a gente fez uma análise aí do que a gente pensa sobre a educação de engenharia. Voltamos até o século XIX para fazer uma crítica. Mas agora, pensando em termos de futuro, o que é que tu, Igor, visualiza como para onde vai esse ensino, principalmente de pós-graduação em engenharia civil, em engenharia de estruturas, e para onde aqui tu acha que o IBE vai acabar caminhando, qual é o rumo que a gente vai dar para tudo isso? Hoje está muito em alta o pessoal falar sobre inteligência artificial. Até teve gente nos grupos que eu já vi várias vezes discutindo sobre como vai ser o rumo da engenharia em tempos e meios de que no futuro todos os engenheiros vão ser substituídos. Eu enxergo muito que o Instituto Brasileiro de Engenharia Estrutural ele está na ponta da lança atualmente em termos de o que está acontecendo no mercado e a gente está ensinando para os alunos. E o desafio é poder ter a capacidade de absorver essas mudanças o mais rápido possível. Porque, querendo ou não, daqui a 30 anos a forma de realizar projetos vai mudar. Aí eu me questiono, o engenheiro, ele diminui suas atividades operacionais muito provavelmente no momento em que você tem a inteligência artificial atuando de cada vez mais forte. Sendo que a análise, muito provavelmente, vai estar continuando com o engenheiro civil para tomar decisões, para incluir o risco jurídico, risco civil, de uma forma geral, nas decisões tomadas. O IA não vai conseguir se responsabilizar se uma estrutura colapsar. Não vai. Alguém tem que ali assinar embaixo no que vai acontecer. E ali tem que ser tomada algumas decisões. Acho que a inteligência artificial está evoluindo muito, está muito distante do que ainda para ter a palavra substituição vir a acontecer, sendo que se a gente quer se posicionar como a melhor, a gente tem que estar sempre ao redor dos melhores, criando esse ecossistema, entendendo que esse hub, esse ecossistema que a gente montou nos últimos anos, ele é uma semente que vai germinar. Então, criar cada vez mais laços entre engenheiros, que muitas vezes nem dependam da gente, engenheiros na sua própria cidade. Você é aluno do IBE, eu também, bora tomar um café aqui para trocar uma ideia? Porque a gente conseguiu criar algo que os valores fazem com que ele se aproxime, que o pessoal entre no evento nosso e fala, estou aqui junto com minha tribo. Engenharia estrutural, que é um ambiente projetista, um ambiente tão solitário, né? Então, eu enxergo muito dessa forma. E tem alguns pontos que tu comentou que eu acho muito interessante, e assim, o fato de estar na comunidade, isso faz com que as pessoas, de certa maneira, se sintam mais seguros em saber que estão na ponta da lança do que está acontecendo de novo. É verdade. Então, assim, eu sinto que é muito interessante o grupo, porque, de certa forma, as pessoas se sentem acolhidas por uma solução nova que vai aparecer ali e que eles vão poder trocar contato, dar uma solução diferente, como o Enzo comentou, poxa, eu estou com essa solução de arquitetura, eu faço assim, eu faço assado. E aí um sincrano fala, não, eu fiz da primeira forma e aconteceu isso de positivo e negativo. O segundo fala que fez da segunda maneira. Então, assim, eu vejo que a comunidade realmente agrega muito valor nesse sentido de que as pessoas, apesar de serem concorrentes, e não ao mesmo tempo, porque geograficamente estão um pouco distantes, elas sentem também segurança de compartilhar o conhecimento ali dentro. Sim. Isso é muito legal. Isso é legal mesmo. Você querer o conhecimento do outro, mas também entender que eu preciso compartilhar para fazer com que aquele ambiente seja cada vez mais propício. O próprio aluno cuidar da comunidade, né? Exatamente. Então, assim, uma coisa, um fato da reciprocidade é que primeiro eu tenho que dar alguma coisa para alguém antes de pedir algo em troca, né? Então, é muito factível isso lá no grupo. As pessoas realmente comentam de graça uma solução nova, uma coisa nova.
Então, eu vejo muito nesse sentido que os alunos ali dessa comunidade do Hub estão se sentindo nessa ponta da lança do mercado. E o que eu acho legal também de falar é que tem muitas sugestões dos nossos próprios alunos para novas pós. Então, como o pessoal comentou, vocês vão falar de inteligência artificial? Hoje, talvez a gente não tenha tantos recursos no mercado que façam sentido ter uma pós. Mas a gente vê muitas outras pós que a gente ainda não tem no portfólio e que o pessoal pede muito e que provavelmente vão se tornar pós aqui dentro do IBE. Isso é muito legal, ou seja, a gente está se posicionando de uma maneira em que provavelmente esse hub vai contemplar 80% a 90% de tudo que envolve engenharia de estruturas. Obviamente não tudo, não sei, né, no futuro. Não sei se a gente vai falar de madeira no futuro distante. Mas, enfim, o fato é que a gente realmente está se posicionando como a instituição focada na área do ensino da engenharia de estruturas. Isso é muito, muito legal. A forma como a marca, como a empresa se posiciona, pelo menos eu visualizando dessa maneira, é muito interessante. E, por fim, eu queria finalizar comentando sobre o que tu falou dos eventos. Então, não só nos grupos, que o pessoal tem esse sentimento de pertencimento, de que estão na ponta do mercado, nos eventos isso fica ainda mais óbvio. Porque é engraçado que a gente comentou, poxa, o aluno tal, ele conseguiu montar uma empresa depois que ele participou de um evento, um outro trocou conhecimento, mas a quantidade de gente que trocou informação ali que a gente não faz a mínima ideia é enorme. Não tem nem como mensurar, né, o impacto disso. Não tem nem como mensurar. O cara trocou ali um contato, uma semana depois mandou uma mensagem, cara, eu tô precisando de uma ajuda assim assado. E aconteceu um bocado de coisa e aconteceu sociedade... Várias coisas que a gente nunca vai saber, provavelmente. Então, isso também tem um respaldo, digamos que para a sociedade, um valor para a sociedade muito, muito legal, assim, que me anima muito. E tu, você, Anderson Portela? O que é que você acha? Diga aí, o que você vê Cara, eu penso assim, engenharia? Quando o computador apareceu, dizia que o computador ia substituir o engenheiro. Aí veio os softwares e se falava que os softwares de cálculo especificamente substituiriam o engenheiro. Né, a gente teve os anos 80 com o advento do hardware, teve os anos 90 com o advento dos softwares, teve os anos 2000 com internet, aplicações web, que até hoje algumas plataformas ainda usam, e agora está o mesmo zum de a IA vai substituir o engenheiro. Pode ser que isso aconteça, porque a rigor ninguém sabe do futuro, né? Pode ser que isso verdadeiramente aconteça. Eu acho que assim, tem tanta coisa no meio do caminho para que isso aconteça, e tem sempre aquela coisa de que, mais do que nunca, nós engenheiros somos muito mais analistas do que propriamente calculistas. Eu gosto de sempre dar o exemplo, porque eu fui sócio do Helder, né, que inclusive é professor da nossa pós, e o Helder é um cara que quase o que eu tenho de idade ele tem de carreira. O Helder começou a calcular, acredito eu, anos 80, quando eu nasci, né? E aí tem eu, que tem 20 anos de diferença do Helder para mim, de idade, de trabalho e tal, e tinha a galera que eu coordenava dentro do escritório que tinha 10, 15 anos de diferença para mim. Então eu trabalhava com um cara 100% velha guarda, o Helder é o cara que pega a calculadora, lá a HPzinha dele, e faz as continhas na mão e tal, e diz, modela, bota uma carga assim, não sabe nem dar entrada no TQS, mas é um puta calculista ali, fazendo conta mesmo. A galera que eu coordenava não faz conta nenhuma. O que é que o cara faz? Ele quer fazer um teste, ele vai lá, modifica e processa de novo. Não deu certo, ele vai lá, modifica e processa de novo. Ou seja, ele é puramente um analista mesmo. Eu fico no meio porque eu aprendi, o Helder me ensinou muita coisa que eu sei, então muita coisa eu sei fazer as contas e muita coisa eu também vou pro modelo, então fica ali no meio. E para mim, eu ter essa experiência é muito interessante como você notar o comportamento de quem já nasceu na era do software e o cara que nasceu na era quando o computador começou a ter seu advento. Porque as formações ditam muito a nossa forma de pensar para a solução de problema. E eu acho que isso vai acontecer no futuro. Um grande benefício da IA, meus filhos já crescem com isso. É que eles vão ser muito mais treinados a fazer pergunta do que dar resposta. Eu vim de uma geração, vocês também, que a gente foi muito mais treinado a dar resposta do que fazer pergunta, né? Então, assim,
A ver como vai ficar, mas assim, eu tô numa situação que eu acho. E ainda tem o outro ponto, que é a burocracia brasileira, né? Porque no Brasil, a gente tá sempre ali de um juiz de Supremo dizer, tá proibida IA no Brasil, todo prazo tem que ser calculado. Acabou a discussão. Não tem mais IA no Brasil. Então sempre tem esse ponto aí que a gente às vezes esquece que o Brasil é um país extremamente burocrático. Até porque cartório existe até hoje. Então finalizamos aqui o nosso bate-papo em São Portela. Um prazer grande, Eduardo Martins. E eu acho que foi interessante a gente poder trazer um pouco, fazer isso e conforme o tempo for passando, a gente for tendo novas ideias do que a gente pode falar, a gente traz outras vezes para trazer uns raciocínios aí referentes. Então, se quem estiver assistindo curtiu, curte, se inscreve, dá sugestão de tema aí, que a gente se vê, quem sabe, um próximo episódio para a gente fazer isso daqui, um próximo bate-papo. Até mais.